Amor, vai ter que desligar o ventilador. Ou então bota ele, não sei. Deus literalmente me colocou no monte mesmo, que era um lugar bem alto. Eu vejo que Deus, ele tem preservado a minha vida para mim testemunhar mesmo tudo que eu já vivi, né, que eu tenho vivido. Olá, que bom que você chegou. Chegamos à segunda temporada do Entre Irmãos. E eu espero que você tenha gostado da primeira temporada e que você tenha feito uma revisão daqueles vídeos que você viu e que mais gostou. Eu tenho os meus preferidos, né? Mas assim, é sempre bom rever com um papel e uma caneta, sabe? Porque volta e meia caem uns downloads assim, com dicas daquilo que o pai quer falar com a gente. É igual a Bíblia, quando você pega, lê, você pode ler o mesmo versículo várias vezes, e cada vez que você lê, tem algo novo. Então eu espero que você tenha gostado e vá gostar muito mais do que vamos apresentar aqui na segunda temporada. O processo você já sabe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Aperte o sininho para receber as notificações. Compartilha. É sempre bom, que é bom, a gente reparte. E dá o seu like. Escreve alguma coisa também, a gente tem respondido para as pessoas que escrevem para a gente. Hoje, nós temos a presença, eu disse para vocês que eu ia trazer, olha, o marido já veio, a filha já veio, o genro já veio, os netos vieram. E hoje é o dia dela. Da mãe, sabe? Hoje é o dia da mama. Hoje é o dia da Carla Curione. E ela hoje vai conversar com a gente. A esposa do Paulo, a mãe da Larissa, a sogra do Yuri e a vovó do Vitor e da Bela. Carla, seja muito bem-vinda. Amém. Glória a Deus. Hoje chegou meu dia. Chegou o seu dia de você contar a sua história. Amém, amém. Graças a Deus. Então, Carla, vamos falar um pouquinho. A Larissa, quando esteve aqui, ela nos relatou que todo o processo da família ser alcançada pelo Senhor, de certa forma, se deve a você. O Paulo começou levando, mas quando você se encontrou com Jesus no meio do caminho, você fez uma revolução nessa família. Conta pra gente, agora é sempre bom ouvir a partir de você. Como é que foi essa história? Neuza, foi assim, foi um encontro assim especial na minha vida. Eu que relutava tanto, sabe? Na minha adolescência, né? A gente sempre tinha a turminha de colégio, né? Que às vezes a gente era levado para uma igreja, eu ia, mas assim, nada muito sério, pelo menos da minha parte, né? E aos 33 anos, o Senhor marcou encontro comigo e me pegou. Me pegou de jeito. 33 anos. Papai pegou você de jeito. Pegou e olha, foi assim bem... Pegou assim, tudo de ruim que eu tinha e transformou. Porque o evangelho é isso, né? Quando ele entra, quando a gente permite, ele transforma. E ele transformou meu modo de falar, que era muito palavrão. Eu falava muito palavrão. Ele mudou minhas vestes. Eu até hoje, Neuza, não consigo colocar uma calça comprida. Olha só o que Deus fez comigo. Eu que usava umas roupas muito apertadas, né? Tirou tudo. E assim, foi muito engraçado que eu falava assim para Deus, assim, sem conhecer muito, mas falava do meu jeito. Mas Deus, como é que eu vou te seguir? Eu gosto tanto do roupa nova, eu gosto eu gosto de samba, eu gostava de ouvir samba. Como é que eu vou escutar louvor? Como é que eu vou que dizem que eu tenho que te adorar? Como é que eu vou te adorar assim? E ele foi me mostrando, sabe, no meio da adoração, ó, aqui tem o teu roupa nova que você tanto gosta, a voz é parecida. E eu fui, através do louvor, eu fui descobrindo que tinha assim uma infinidade
de jeitos, de formas, né? É a tal da multiforme graça de Deus, né? Que a cada um, né? Ele pega de um jeito, né? Ele transforma, mas no meu jeito teve que ser muito radical, porque eu era uma pessoa assim bem rebelde, né? Eu acho que eu era bem rebelde. E ele mudou tudo. Você era radical, então você tem que ser radical com ela também, para entrar no molde. Foi muito radical e aí começaram a perceber, né? Porque aquela mulher que andava com roupa apertada, né? Não anda mais. E ele foi, sabe? E eu fiquei muito apaixonada por Jesus. Eu sou muito apaixonada por ele, mas o primeiro amor é a coisa mais linda, né? Eu ia para a igreja e não sentia minhas pernas. Eu acho que se tivesse culto de 1 em 1 hora, eu estava lá. Então era uma coisa assim, surreal na minha vida. E aí eu comecei a puxar minhas filhas, né? Porque nesse lugar que eu tive esse encontro com Jesus, o Senhor me levou até esse lugar. Eu lembro que era um lugar muito humilde, eu mudei de casa na época em Petrópolis, e ele me levou para esse lugar que se chamava Morro do Brito, um morro mesmo. E ele me levou para lá, e eu subi aquelas escadarias, eram muitas escadas, eu acho que eram umas 200 degraus, mais ou menos. E ele me levou para lá, e eu subi aqueles degraus chorando, muito, porque eu não queria morar lá, com minhas filhas tão lindas, pareciam umas pérolas. Aí depois eu vim a saber que as minhas filhas são pérolas do Senhor. E eu subindo ali, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas aí, né, o Senhor me mostrou e me enviou uma vizinha que falou, hoje o Senhor tem um encontro marcado contigo. Aí eu parei, pensei, falei, vou lá para ver qual é. Era uma igrejinha assim, bem na ponta lá do morro. Aí eu fui e dali eu nunca mais larguei. Ele começou a, sabe, a preencher aquele vazio. Eu era uma mulher muito triste, chorava por nada, chorava por coisa nenhuma, sabe? Não tinha aquela alegria, sabe? Eu era uma pessoa alegre, mas eu não tinha aquela alegria verdadeira, sabe? Aquela coisa vinda mesmo lá do fundo, eu não tinha. E aí eu comecei a experimentar a verdadeira alegria que é andar com o Senhor, né? Ele começou a movimentar muita coisa na minha vida. As minhas filhas começaram... O Senhor logo nos envolveu com louvor, né? Eu gosto muito de música até hoje. E ele começou a nos envolver, pegou minhas filhas também para cantar no coralzinho lá da igreja. Aí me envolveu num coral também. E aí eu fui, né? Eu fui nas asas do louvor. Muito bom. Isso é bom demais. Isso você estava em Petrópolis, né? Eu estava morando em Petrópolis. Em Petrópolis. Lá, literalmente, no monte, né? Porque Petrópolis é lá em cima, é uma serra, é lá. Você foi para o monte onde Deus começou a trabalhar com você. Deus literalmente me colocou no monte mesmo, que era um lugar bem alto. Quando você desce desse lugar, que Deus teve esse encontro, que Jesus se encontra com você, começa o processo, como é que foi o descer desse lugar e chegar em casa? Foi, olha, teve um dia que eu tive que mudar dali. E eu nunca pensei que o lugar que eu tinha chorado para subir, eu ia chorar para descer. Eu literalmente chorei para descer daquele lugar. Eu não queria mudar dali. Por mais simples que era a minha casa, por mais simples que a minha vida fosse, eu me sentia tão bem ali, porque foi ali que eu encontrei com ele, né? E eu estava vendo minhas filhas ali, todas, né, caminhando na presença do Senhor, tudo de vestidinho, como eu gostava de colocar elas, tudo lindas, sabe? E eu chorei para descer. Eu nunca pensei que eu ia chorar para descer daquele morro, daquele monte, né? E eu desci ali chorando. Deixei muitas amizades naquele Morro do Brito. Ai, que legal. Isso é muito bom. Você falou 3 meninas, né? E aí nunca teve vontade de ter um menino? Olha, eu sei que tem uma história aí de alguém que seria... Acho que era a Larissa que você estava esperando que fosse menino? É. Eu tinha nome, né? Eu tinha nome. A Larissa era para ser Lorena, não era para ser Larissa. Eu queria uma Lorena, mas aí minha mãe falou assim, ai Carla, coloca a Larissa, tão bonito, tem a história do Yuri e da Larissa, Yuri de Vago, né? Aí eu falei, ai mãe,
meu filho, né, se eu tivesse um filho, seria Yuri. Mas como Deus me deu a menina, foi a Larissa. Mas, em contrapartida, eu ainda falei, eu ganhei um Yuri. Prontinho. Não é? Veio Yuri pra Larissa, tá aí certinho a história dos dois. Como é que Deus faz, né? Eu amo essas Jesuicidências que a gente fala. E aí a Larissa conhece o Yuri, tem a Joy, tem o Vitor, a família cresce, os netos chegam também, né? Os netos das meninas. Sim. E Carla, como é que é ser essa avó que influencia? Porque você influenciou as meninas e eu sei que as meninas estão influenciando os seus. Como é que foi ser essa mãe de influência que a Larissa falou? A minha mãe fez uma mudança aqui na nossa casa. É muito posicionamento, né, o Neuza? Eu, assim, na minha pouca experiência, no meu pouco estudo, o Espírito Santo, é coisa linda de Espírito Santo mesmo na vida da gente. E ele foi me orientando, porque eu, de mim, não ia sair boa coisa não. Mas ele, né, ele vai orientando no caminho, né, na caminhada. E ele foi me direcionando, ó, faz assim, né? Eu lembro que teve uma vez que a minha filha mais velha, a Úrsula, a gente já tinha descido desse monte e a gente estava morando num lugar melhor. Deus já me deu um lugar melhor para morar. E ela começou na adolescência, ela, mãe, hoje eu não vou na igreja não. Aí eu, tá bom, fica aí. E as outras duas, que eram menores, iam. Aí isso aconteceu 1, 2 vezes no máximo. Aí a gente ia muito à igreja, né, às quintas, aos domingos. E numa quinta-feira que eu fui nessa igreja onde eu congregava, foi uma missionária lá e ela deu uma palavra assim que impactou meu coração. Ela falou, você que é mãe, que o filho pede, né, para ficar em casa, não tem vontade de vir à igreja, não deixa ele em casa. Aí eu, sou eu, né? Aí não deixa, traga, aqui eles vão aprender. Você às vezes pensa que não vai, que não está fazendo a diferença, mas está fazendo a diferença. Não deixa ele em casa, não deixa ficar vendo só televisão ou em casa sozinho. E daquela palavra em diante ela falou muito mais coisas, mas dali eu comecei a me posicionar. E em muitas outras coisas, sabe, Neuza? Eu sempre fui uma mulher assim que eu pensava assim, minhas filhas, elas têm que ficar perto, eu não quero minhas filhas longe, né, indo dormir em casa de amiguinho. Eu não permitia, eu sempre fui uma pessoa assim, meia dura com isso, sabe? Uhum. Paulo não, Paulo já é mais manso, mas eu, na família, eu sou a sargento mesmo. Eu sou a que diz os nãos, né? E nesse direcionamento do Espírito Santo aí, que, nossa, direcionava tudo, ele falava muito ao meu coração, muito. Deixa isso, não deixa aquilo, não permita. Suas filhas não são suas filhas. Suas filhas, antes de serem suas, elas são minhas. Eu que cuido. E eu não tinha esse entendimento. Eu achava que minhas filhas eram minhas. Então eu comecei a ter medo de liberar para ir para um passeio na escola. Eu tinha muito medo. E a partir do momento que eu entendi que minhas filhas não eram minhas, né? Que até uma determinada idade, né, o Senhor, é a herança do Senhor, Ele dá para a gente, né, direcionar, mas vai ter um momento que elas vão ter que caminhar com o Espírito Santo. Elas vão ter que ter as experiências delas. E foi o que aconteceu. Até elas casarem, né, todas elas, era ali. Deixava, não deixava, tinha hora para chegar. Então hoje em dia eu não compreendo, sabe, como que uma mãe deixa um celular direcionar a educação do filho, sabe? Um TikTok, eu não entendo isso, porque isso está acabando com essa geração. Sim. Crianças, às vezes, de um aninho tá ali olhando, comendo, olhando para aquela tela, sendo totalmente educado, né? Deseducado a partir do que vê ali. Então a mãe, a presença da mãe, eu abri mão de muita coisa na minha vida, eu não trabalhava. Eu vendia minhas coisinhas, como até hoje vendo, mas eu fazia questão de estar ali, com os olhos nelas. Em vez de elas irem para casa de um amigo, eu trazia os amigos até a minha casa. Aí elas brincavam. E assim elas foram crescendo, né? Na adolescência teve um momento que a Larissa, eu via na Larissa assim, muito desejo e muito assim, Deus na vida dela mesmo, o chamado dela para missões.
E uma vez o Espírito Santo falou assim para mim: tudo que você tiver que investir em você, em beleza, em cabelo, em unha, até em dente, você vai investir na minha filha, porque eu vou usar ela grandemente. E eu falei: Larissa, tudo que tiver na igreja tu vai. Uma juvenilha, tudo. Eu falei: tudo, tua mãe vai se virar, não vou fazer nada comigo, não vou ter beleza não, mas você vai ter que estar em todas, sabe? E foi assim que ela fez. E ela, né, virou essa flecha aí na mão, né, do arqueiro. Você imaginou que ela iria tão longe assim? Imaginei. Eu achava que ia ser muito rápido, né? Ainda demorou um pouco, mas meu coração tá assim, livre, sabe? Porque tem mães que a gente vê que os filhos estão longe, mas ficam, né, com aquele peso. Eu não, porque minha filha, né, antes de ser minha filha, ela é do Senhor, e Ele tá usando do jeito que Ele quer usar, sabe? Para as nações, ela tem que proclamar mesmo esse evangelho a todas as nações, ela, o Yuri. Eu vejo que ela tem preparado o Vitor, a Joy. Isso é a maior riqueza que uma mulher pode ter, uma mãe pode ter, né? É ver seus filhos, né, sua geração sendo sua herança, né, a herança toda que o Senhor confiou na tua mão sendo poderosamente usada, sabe? Eu acho até, Neus, eu penso assim, se tiver que morrer pelo Evangelho, vai morrer, mas que tremendo morrer por esse Jesus que deu a vida, né, por mim, pelos meus pecados, eu que era uma pecadora, né, e eu vejo assim, eu vejo a coisa mais linda, o que Yuri e Larissa estão semeando nessa nação, nas nações, vai ser muito poderoso, tá sendo já, né? E o reflexo já está nos frutos, né? O reflexo já está sendo visto tanto em Joy quanto em Vitor, o que eles vão fazer. Eles vão fazer mais, né? Os filhos acabam fazendo mais que os pais, acabam sendo mais que os pais, né? Larissa foi mais que você e provavelmente Joy vai ser mais que Larissa. E assim vai a filha da Joy, os filhos da Joy vão ser mais do que ela, porque para que o processo continue, né? E falando de processo, Carla, você tem uma história bonita de milagres aí que Deus fez. Você passou por um processo aí de uma enfermidade, mas obteve vitória. Conta um pouquinho pra gente como é que foi esse processo todo. Sim, foi em 2001. Eu estava chegando aqui em Cabo Frio, a cidade linda. Eu lembro que era sol em todos os postos. E eu sou muito ligada no sol, gosto muito de praia, de sol. E tinha esse presente de cada poste ter um solzinho ali me olhando. E eu cheguei aqui em 14 dias, Neuza. Em 14 dias, meu marido estava trabalhando. Deus tinha providenciado uma banca de jornal e ele já estava trabalhando. Na realidade, a gente viu essa banca de jornal como uma oportunidade de colocar nossas filhas. Mas a gente chegou a colocar elas, e como a gente viu que era bom pra gente, aí eu ainda olhei pra cara dele e falei: por que não a gente assumir, né, e deixar elas para nos ajudar? E foi assim que a gente fez, e assim a gente teve umas 4 bancas de jornais aqui em Cabo Frio. E a gente trabalhando bem naquele ano de 2001, eu cheguei aqui, foi em 2 de março de 2001, e quando foi no finalzinho de novembro, eu fiz um preventivo. Assim, para checar, né? Fazer um check-upzinho e tal. E quando eu fiz esse preventivo, eu recebi uma ligação do laboratório. Aí eu já fiquei assustada, nunca tinha acontecido isso comigo. Para mim ir no laboratório e pegar o exame. Aí eu olhei para Paula, aquilo já, sabe... Deixou assim meu coração assim aflito, mas aí eu fui lá, peguei. Quando eu abri, não entendi nada, né? Não adiantou nada. Aí Paulo imediatamente ligou para a doutora. Não, minto. A gente foi no médico e levamos aquele exame. E ele falou para mim que eu tinha um exame ali, 2 exames que eu fiz. Eu tinha um para vida e um para morte. Aí eu falei: não vou aceitar isso. Aí fui procurar outras
né? Outras, fui escutar outras Outras vozes. opiniões, né? Porque, né? Aí fui numa doutora que me recomendaram, e ela é especialista em oncologia aqui em Cabo Frio. E aí ela viu o exame, aí ela falou, olha, a gente vai fazer outro exame. E quando ela foi fazer o exame, minha mãe estava comigo, ela falou para minha mãe, falou, sua filha está toda necrosada. Eu não sabia nem o que era isso. Minha mãe começou a chorar, desesperada, e dali ela já me encaminhou com uma carta, né, para mim buscar tratamento oncológico no Rio, no INCA. E aí eu fui, né? Com muito medo. Eu creio até que eu tive uma pequena depressão naquela época. Eu não sabia o que era isso, mas eu acho que eu só sabia chorar, eu parei de comer, né? E aí eu e Paulo fomos lá, sempre Paulo dando a mão para mim, falou, Carla, vamos, vai dar tudo certo, ele orando. Eu tenho a minha filha mais velha também, a Úrsula, ela é uma mulher intercessora, e ela orava muito por mim, sabe? Ela orava muito, ela ia para o banheiro, ela chorava com Deus. E aquilo foi sustentando, né? Mais outras irmãs da igreja que foram orando por mim. E eu cheguei naquele INCA e comecei o tratamento, né? Passei pela triagem. Só que engraçado que ali o quadro ele já foi mudando, sabe? Uhum. Eu creio que é o mover de Deus puro na minha vida, a intercessão de minha mãe, de minhas irmãs, né? As irmãs da igreja, todos sabiam, mas na igreja mesmo o pessoal ficou apavorado, achavam que eu ia morrer. Porque eu comecei a emagrecer muito e assim, né? Quando fala em INCA, todo mundo, opa, o negócio é sério mesmo. E eu, né? Tem gente que nem gosta de ouvir, nem fala o nome, doença ruim. Né? E eu vi o exame, né? Estava escrito carcinoma grau 3 in situ. Esse in situ também não sabia o que significava. Era estágio inicial, né? E ele estava em estágio inicial, já fez uma bagunça na minha vida. Imagina se, né? Se Deus não tivesse permitido de eu ter descoberto aquilo a tempo ainda. Mas ali eu comecei o tratamento e o quadro foi mudando, Nilza, sabe? Deus foi começando ali, aí eu comecei a ficar fortalecida. Eu lembro que eu passei, que ali a gente passa por vários médicos, né? A cardiologista, para ver como é que tá o coração. E ali eu passei por uma assistente social e ela falou para mim, Carla, é normal o que você está passando, mas você, sabe, você vai conseguir passar por isso. Muitas mulheres conseguem. E aí eu fui vendo esperança, né? Eu vi uma luzinha ali lá no final do túnel, mas eu conseguia ver. E aí Paulo foi indo comigo, foram muitas consultas, né? Porque cada vez que eu ia, eles mexiam, porque eles não queriam remover o útero, né? Estavam ali tentando, né, conservar aquele útero ali, mas e faz um cone dali, a conização que tira, né, um pedaço. Eu sei que eu sempre vinha do Rio de Janeiro, no ônibus da prefeitura, eu vinha sangrando, né, um tampão, coisa bem chata, sabe, uma mulher. E eu passei por algumas dessas situações aí bem difíceis. Quando foi, acho que a quarta conização que eu passei, ou a quinta, aí o médico resolveu, falou, não, Carla, não dá para esperar, né, vamos ter que fazer a remoção desse útero aí. E minha irmã, essa minha irmã que morava nos Estados Unidos, né, ela faleceu lá, mas ela falou para mim, Carla, eu estava esperando uma ligação para me internar, para me retirar o útero, né? E ela falou, Carla, minha irmã, eu tenho orado muito por você e Deus me fala que ele estará com você em todo momento da cirurgia e que inclusive você vai perceber, você vai escutar, ele vai te chamar pelo nome. E ele chamou, Neuza. O médico, sabe? O médico, ele... Pelo nome todo, né? Meu nome... Pelo seu nome todo. Todo, Eu achei interessante isso. E que tinha duas formas de fazer a cirurgia. Ou era pelo jeito que uma pessoa tem cesariana, né? Uhum. E da outra forma seria pela vagina. Só que pela vagina, ele falou que o colo do útero já estava muito curto, de tanto que eles tiraram um pedaço, né? Uhum. Então que ele ia tentar. E ele ainda falou assim para mim, Carla Curione, a gente vai tentar fazer a sua retirada do útero pela vagina, porque vai ser melhor para você.
Aí eu ainda falei, doutor, mas o outro médico falou que estava muito curto, que não daria para fazer. Ele, fica tranquila. Mas ele falou meu nome, sabe? E quando ele falou meu nome, eu logo identifiquei aquilo que a minha irmã tinha falado para mim, sabe? E eu fiquei assim, falei, meu Deus, Deus está aqui comigo. Mas ele está em todo tempo. Não tem para onde correr de Deus, não, né? E ele ficou ali comigo o tempo todo e foi muito bom. Depois da cirurgia, né, eu fui para casa da minha mãe e ali eu fiquei um mês com ela cuidando de mim, até eu ficar firme, né? Porque as meninas ainda eram... Eu tinha a Priscila e tinha a Larissa em casa, bem adolescentes ainda. E a minha filha mais velha já tinha casado, a Úrsula. E ali eu passei naquele processo de me restabelecer e continuei indo ao INCA, né? Só que agora já era mais espaçado, começou de 2 em 2 meses, depois de 3 em 3, depois passou de 6 em 6. E esse mesmo médico meu operou, o doutor Érico, ele foi vendo, né? Até que um belo dia ele falou, Carla Curione, você está curada. Toma aqui o seu cartão da matrícula. Foi muito lindo, Nildo, foi muito lindo aquele dia. Ele falou, você está curada. E olha que é difícil o médico falar isso, né? Ele falou e ainda falou assim para mim, eu acredito que você não vai mais precisar dessa matrícula. Você volta para sua cidade, continua tratando lá, né? Fazendo seus exames periódicos, mas você está curada. Nossa, eu saí dali numa alegria, mas numa alegria tão grande, um agradecimento, o coração estava cheio de gratidão a Deus, porque eu vi tanta morte ali, tanto desespero, tanto sofrimento, sabe? Nessa uma semana que eu passei ali internada, tanta gente gritando de dor, sofrendo muito, né? Porque o câncer, ele traz isso, quando você não consegue ser curada, né? Ele vai acabando com você ali, né, a toque de muita dor. E eu escutava à noite, né, a noite no hospital ali é muito duro, porque a gente escuta as pessoas gritarem, no outro dia a gente sabe que morreram, né? Sim. E as pessoas que estavam internadas comigo também, todas elas morreram também. O quadro era grave, sim, entendeu? Mas Deus mudou tudo. Sabe, Deus mudou tudo, porque eu resolvi adorar. Eu lembro que eu fui internada, eu levei um toca-fita, na época era bem pequenininho, e várias fitas, e eu fiquei ali em adoração o tempo todo. Eu falei, é isso que eu vou me alimentar, é isso que vai fazer a diferença na minha vida. E como eu tenho, né, essa busca, quando eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço é adorar a Deus, principalmente porque Ele me colocou de pé em mais um dia, né? Então eu tenho muito isso. A adoração na minha vida é muito forte. Eu tenho um DNA de adorador, eu creio que o Senhor colocou isso em mim. Esse DNA lindo que eu amo. Uma adoradora de excelência, né? Um adorador de excelência, quero ser, como diz a música, né? E você acredita que Deus te preservou ainda em vida? Para quê? Qual o propósito que Ele ainda tem com você? A gente vai vendo isso na caminhada, né? Deus me deu mais uma oportunidade de estar aqui, né? Ele me curou, Ele tem me curado ainda, né? Porque eu tinha essa irmã dos Estados Unidos e ela arrancou a vida dela. Ela se suicidou lá nos Estados Unidos por conta de uma depressão muito grande. E ela amanheceu no dia 1º de junho de 2017 morta. E isso mexeu muito, né, comigo, porque a minha família, Neuza, ela foi toda pro Evangelho, né, por conta da minha vida, da vida do Paulo. Eles viram a mudança na gente. E minha irmã, ela era uma adoradora também. Ela estava sempre no altar. Tinha uma voz linda, sabe? Uma caminhada com Jesus muito linda. Mas hoje em dia a gente vê tantos líderes, né, retirando a própria vida. E isso foi um baque muito grande para mim. Depressão é algo... As pessoas pensam que é brincadeira, frescura, é chilique, não. É doença, enfermidade que precisa ser vista. Até eu ter, e eu fui acometida disso. Ela morreu, né?
a gente passou por aquele problema muito difícil com a minha mãe ainda é viva, até hoje minha mãe cata os pedacinhos dela, tadinha, ela vai fazer 80 anos. E eu vejo que Deus, Ele tem preservado a minha vida para mim testemunhar mesmo tudo que eu já vivi, né, que eu tenho vivido. Eu passei também por um momento de depressão muito grande, eu fiquei uns 3 anos deprimida. E a coisa assim pior que aconteceu comigo é que eu tentava esconder. A pessoa tenta esconder, né? Por vergonha, sabe? Eu tentando ainda estar no altar do Senhor, porque eu estava ali adorando o Senhor, eu era do Ministério de Louvor, mas eu tinha muita vergonha. Uma que eu tinha perdido a minha irmã daquele jeito, aí agora eu me encontrar daquele jeito, e eu achava muita frescura também, sabe? Eu não acreditava 100% que uma pessoa ficava daquele jeito de não querer mais viver, até que aconteceu comigo. Mas eu fui buscar força em Deus, né? Deus, só Deus, só Deus. Eu lembro que houve um momento da minha vida agora, bem pouco tempo, que eu não dormia. Passava a noite, o dia acordada. E eu fiquei assim uns 3 dias a ponto de eu não aguentar mais, né? E eu falei, Paulo, eu tenho que arrumar alguma coisa na minha vida, eu tenho que ver um tratamento, porque tá ficando loucura isso que tá acontecendo comigo, né? Mas Deus, olha, essa frase, mais Deus, ela entra na minha vida assim pra mudar, sabe? E eu fui num culto, e lá nesse culto, na Igreja Verbo da Vida, teve um culto lá especial de cura, sabe? E eu senti que Deus estava me curando naquele culto. A pastora Ana Paula, ela orou muito, eu sei que ela ora até hoje por mim. E eu saí daquele culto diferente, eu saí daquele culto mais forte, mais fortalecida, com vontade, sabe, de viver. E isso aqui é bom, né? É como se você tivesse tomado uma carga, né? Veio aquela carga, tipo assim, vamos lá, te impulsionando. E eu comecei a ver um colorido, sabe? Porque eu tava vendo tudo preto e branco. Aí eu comecei de novo a ver um colorido. Eu que amo essa praia, Neuza, eu não tinha mais vontade de ir na praia. Eu não tinha mais vontade de falar com as pessoas. Eu não me alimentava. Eu queria, sabe? Eu não sei se me faltou coragem, sabe? Eu não sei, porque muitas das vezes eu ia pra praia, eu pensava em entrar naquele mar ali e ir embora. Mas Deus, né, não permitiu. Você tem alguma história que seja assim, diferente que você teve com Jesus? Alguma coisa assim que você conte assim, um milagre, uma oração respondida, algo assim que você pudesse dizer só ele fez, além da sua cura, que a gente já sabe. Eu tenho um detalhe muito engraçado até, foi logo no início da minha conversão. Paulo, ele estava muito envolvido com outras coisas, que é Paulo borbulha, né? Eu falo que ele é um borbulhador. E ele está sempre em busca de alguma coisa, né? E nessa época que eu me converti, ele estava borbulhando na tal da Emoi. Não sei se você já ouviu falar. Emoi. Uhum. E ele tinha aquelas reuniões e ele estava muito... Ele não tinha tempo, sabe, para ver, para caminhar comigo. Eu acho que ele não acreditava muito na minha conversão, não. Eu acho que essa era a verdade. E um tempo eu comecei a ir, eu e minhas filhas, né? E teve um dia que ele estava parado no portão de casa, que eu olhei para ele assim e falei, meu Deus, eu tô vendo que meu marido não está interessado nas coisas do Senhor, ele tá com os olhos postos em outras coisas, mas se o Senhor é Deus mesmo aqui nessa terra, o Senhor está cuidando de mim, da minha família, faz esse bip, na época era um bip que tocava, faz esse bip não chamar ele, para ele ter que sair, para ele ir para a igreja com a gente, para ele ver as meninas cantando. Menina, e o bip dele não tocou e ele voltou para casa, do portão. Eu não sei o que aconteceu, mas Deus, na época, era assim muito imediatista comigo. Era para mim não ter dúvida que era ele que fazia. Entendeu? Muitas coisas, pedido de perdão que eu dei lavando roupa, às vezes eu estava lavando roupa, vai lá na sua irmã e pede perdão a ela.
Mas eu não fiz nada para ela. Vai lá e pede perdão a ela. Ela está precisando do teu perdão. Falei, meu Deus, do teu pedido de perdão. E eu ia. Às vezes eram umas coisas bobas, sabe? Umas coisas bobas, mínimas. Mas eu fazia porque eu achava muito importante. E surtia efeito. E até hoje surte. Espírito Santo é lindo! É lindo mesmo. E eu fico maravilhada com as coisas que ele tem feito, né? Minha família toda convertida, né? Tem uns ainda que estão meio que no muro, foram, mas aí esfriaram um pouco. Mas eu tenho certeza que Deus não perde eles de vista, não. Na hora certa ele vai lá e traz de volta. Isso é muito interessante, todo esse processo de transformação. E conhecereis a verdade vos libertará, né? E o Senhor vai trazendo essa verdade aos nossos olhos, à nossa consciência, para que a gente entenda que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Carla, muito bom conversar com você. Eu estava esperando, ansiando por esse dia. Falei, gente, já falei com todo mundo fala da Carla, eu quero saber quem é a Carla. Essa pessoa dura que vos fala, dura, mas com sorriso largo. Tá? Sim, sua marca registrada, o seu sorriso. Todo mundo fala na igreja, é a mulher do sorriso, viu sorrindo. É a sua marca registrada. E aí eu vou te pedir uma coisa, Carla, o que você quer deixar para essas mulheres, para as pessoas que estão nos ouvindo? Qual mensagem você quer deixar para elas? Eu falaria se eu estivesse falando para as minhas filhas. Hoje é uma coisa, eu tenho lidado com essas crianças, né? E Deus tem colocado eles no meu caminho até para que eu veja mesmo o quanto tá difícil de criar um filho hoje em dia, se não for na presença do Senhor, sabe? Então eu falaria para essas mães hoje, eu falo com amor no meu coração, sabe? Com tudo que eu tive muita coisa que eu tive até que enterrar mesmo na minha vida, de sonhos que não deram para me realizar, porque eu tive que ficar com minhas filhas. Mas eu colho frutos até hoje disso. E eu falo para qualquer uma mãe, não troca isso, não busca dinheiro aqui nessa terra, busca amar sua família, cuidar dela com amor do Senhor, não negocia isso, essa presença de Deus, essas mães, olha com quem anda mesmo, sabe? Não fica perguntando, quer ir na igreja? Não, passa na minha frente, vamos embora, porque lá na frente você vai me agradecer. Como eu tenho minhas filhas hoje, elas me agradecem muito. Mãe, você era uma pessoa dura, mas olha o que deu, olha como a gente está. E elas veem, né, porque tem primas delas que caminharam com elas e hoje em dia estão aí, sabe, não se posicionam. Então elas veem, né, dentro do meio familiar, como isso é poderoso, como isso é precioso. A gente está andando, entregando totalmente tudo que a gente faz, todo o nosso dia, colocando tudo diante de Deus, falando, Espírito Santo, vamos comigo. Se eu ando de bicicleta, vem comigo, Espírito Santo. Se eu estou na praia pulando onda, pula comigo, Espírito Santo, que sem você eu não faço nada. Nada, né? A gente não é nada, a gente não é ninguém sem o Espírito Santo de Deus. E esse é um recado que eu dou para todas as mulheres e mães da face dessa terra que me escutarem. É isso aí. Carlinha, você pode orar? Posso sim, Neuza. Pai querido, Deus amado, como é bom, Senhor, estar na Tua presença, falar de Ti, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor fez e que o Senhor continua fazendo, Pai, nas nossas vidas. Porque o Senhor é o mesmo, Pai, o Senhor não muda, a gente muda muito, mas o Senhor não muda nada, Pai. O Senhor é fiel, Pai, o Senhor é justo, o Senhor é perfeito, Pai, em tudo que faz. E andar contigo, Pai, ter te conhecido na minha vida, Senhor, foi a coisa mais maravilhosa que me aconteceu, Pai. E não poderia ter sido de outra forma, Pai. O Senhor moldou a minha vida, Pai. O Senhor me restaurou, o Senhor mudou os meus lábios, o canto dos meus lábios, Pai. E eu sei que o Senhor pode fazer isso, Pai, com cada um que hoje, Pai, se dispõe a estar aqui, Pai, assistindo, Senhor, a esse episódio do Entre Irmãos, Pai. Faz isso, Senhor, com cada um, Paizinho. Entra, Pai, com amor, Pai. Reina com amor no
coração dessas famílias, Pai, no coração das crianças, Senhor, no coração dos adolescentes, dos jovens, Pai. Reina, Senhor, reina na vida das mães, Pai. Coloca essas mães espertas, Pai, que elas se atentem, Pai, que elas não fiquem bobinhas, achando que o inimigo está aí só de brincadeirinha, não, Pai. Oh Deus, desperta todos nós, Pai. Desperta a tua igreja que está adormecida, Pai. Desperta-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Cuida da gente, Pai. Cuida de cada lar, Senhor. Cuida do lar da Neuza, Senhor, da vida dela, Pai. Cuida do lar do Igor, Senhor. Toma a vida desse jovem em tuas mãos, Pai. Queremos ser totalmente governados pela tua vontade, Pai. Ser administrados, Senhor, pela tua presença, Pai. E sermos transbordantes, Senhor, desse teu amor tão lindo, Pai, tão puro e verdadeiro, Pai. Não existe outro amor, Senhor, que não seja o teu sobre as nossas vidas, o teu cuidado, Pai. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por cada detalhe na minha vida. Obrigado pela vida da minha família, Deus. E eu te agradeço, Pai, pelos 80 anos da minha mãe, Pai. Que a Senhora conserve, Pai, conserve aquele coração, Deus, em Ti, Senhor, até o último suspiro dela, Pai. Que aqui nessa terra o Senhor nos dê um longo tempo para ela ficar entre nós, Pai. É o que eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, derrama do teu amor sobre essa nação, sobre essa terra, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Obrigada, Carla. Muito obrigada. Obrigada a você. Para você que ficou aí conosco, essa história tem um versículo que diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que você possa entregar o seu caminho, a sua história, a sua vida, nas mãos daquele que tem todo o poder para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O Senhor te aguarda, o Senhor espera por você. E nós te aguardamos no próximo Entre Irmãos. Que você seja muito feliz e viva bem e leve. Deus te abençoe. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, eu sei. Não sou o meu pecado nem minha dor, eu sou o que meu pai diz que eu sou. Mesmo que o medo venha tirar meu sono, existe uma esperança que me traz consolo. E por onde eu passar, a tua luz vai iluminar. Pois a dor que um dia senti, hoje é remédio pra curar. E por onde eu passar, a tua luz vai iluminar. Pois a dor que um dia senti, hoje é remédio. Quanto mais perto da luz, mais vejo quanto falho sou. Mas foi nele, em Jesus, que eu encontrei a graça que me salvou. E hoje livre